Meu nome é Karen, sou sócia do Barcelos Tucunduva na área de privacidade de dados e eu gostaria de convidar nosso primeiro debatedor, que é o, desculpa, Fábio Lacerda, do Banco Central do Brasil. Em seguida, a nossa segunda debatedora, Rúbia Ferrão, sócia do Pigão, Ferrão e Fioravante Advogados. E ainda o nosso terceiro debatedor, que é o Pedro Heroles, sócio do FAS Advogados, por favor. O nosso painel de hoje é sobre LGPD e Open Banking. LGPD, como acho que a maioria sabe, é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no Brasil a partir de agosto do ano que vem. Ela lida com a circulação de dados pessoais, a utilização para fins econômicos, diretos ou indiretos, de dados pessoais de titulares pessoas físicas. Então, a gente já começa a ver uma relação intrínseca com o Open Banking. Eu acho importante a gente falar que o objetivo dessa lei não é impedir a economia de dados digitais que a gente está vendo acontecer hoje em dia, mas sim trazer um pouco de disciplina de regulação para a forma como esses dados são aproveitados e circulam entre os atores da economia. Então, a gente tem uma série de questões que são trazidas na lei, direitos dos titulares desses dados, formas como você pode utilizar esse dado e recolher autorização para isso, e quais os tratamentos de dados que você pode ter. Eu vou passar primeiro uma pergunta para o nosso regulador aqui do Banco Central do Brasil, que seria, além da regulação de cibersegurança e privacidade já aplicáveis para as instituições de pagamento e financeiras, o Banco Central entende que mais algum instrumento de regulação específico vai ser necessário para o ambiente de Open Banking com o advento da LGPD? Obrigado. Bom dia a todos. Desculpa antes de responder, deixa eu fazer o disclaimer padrão que as opiniões, os juízos de valor que eu fizer aqui nesse debate são da minha inteira responsabilidade, não necessariamente representam a posição oficial do Banco Central do Brasil. Esse disclaimer é ainda mais importante porque a gente ainda está numa fase de construção de toda essa regulação do Open Banking. O meu colega Guilherme teve a oportunidade de apresentar para vocês os principais aspectos. Especificamente sobre a sua questão, alguns aspectos eu acho que a gente precisa destacar, né? O primeiro deles é todo o processo do Open Banking, ele precisa ser plenamente LGPD compliant. Mais do que isso, o conceito da proteção de dados, ele tem que ir além da pessoa física, ele também tem que ser considerado em relação a todo o conjunto de informações que é ali tratado. E isso sim será reforçado na nossa regulação e será adequadamente acompanhado no processo de autorregulação, nessa perspectiva que o Guilherme já apresentou, de que a proposta de intervenção regulatória do Open Banking, ela depende fundamentalmente de um processo de autorregulação que cuide dos detalhes. E esse processo de autorregulação que cuida dos detalhes será adequadamente acompanhado pelo Banco Central do Brasil. Eu fora d'água nesse painel, porque eu estou acompanhado de 3 brilhantes advogados. Eu não sou advogado, eu sou economista e não sou do órgão que relacionamento direto com a regulação da LGPD. E é nessa perspectiva que, como um economista e não como um advogado, eu quero pegar especificamente a pergunta da Karen, na primeira parte, além da regulamentação da segurança cibernética, ponto. Antes da gente falar do além, vamos falar do que a gente tem. Eu adoraria ser o Deus do Gênesis, aquele que diz, faça-se e tudo é criado. Deus diz, faça-se a luz e a luz aparece. Depois aparece o sol e as estrelas, né? Mas regulação, infelizmente, não é criacionista, ela é evolucionista. Então, a gente fez uma intervenção regulatória, a Resolução 4658, que trata do aspecto da segurança cibernética, mas esse é um processo vivo, esse é um processo dinâmico que tem que ser implementado, acompanhado, aperfeiçoado a cada dia. E se vocês me perguntarem, o Banco Central hoje está
confortável com o nível de segurança cibernética do sistema financeiro nacional. O Banco Central não está, o governo brasileiro não está, o governo americano não está, as autoridades europeias não estão, ninguém está, porque isso nunca está pronto. Isso é sempre algo em construção, sempre algo que precisa se atualizar face aos novos desafios. Nessa perspectiva, o Banco Central já continuará sendo exigente e chato em relação à questão da segurança. Falar de LGPD é muito tranquilo, desculpem, não é tranquilo, mas enfim, discute-se bastante a LGPD no contexto de adequada coleta, né, do consentimento do cliente, adequado tratamento de dados, etc, etc, etc. Mas aqui a gente traz essa outra mensagem. A minha preocupação sempre é com o vazamento da informação. Lógico, se você tiver problemas em todas as áreas as outras áreas que são reguladas pela LGPD, você vai ter problemas com a NPD, vai ter seus problemas com multa, vai ter problema reputacional, mas a dimensão do vazamento, ela dialoga com a outra dimensão que nós tratamos, que é a dimensão do sigilo bancário. Então, por favor, vazamento diz respeito à segurança da informação, à segurança cibernética, e isso demanda investimentos, investimento em tecnologia, isso demanda gestão, inclusive dos terceiros que prestam serviços à instituição, isso demanda conscientização, capacitação dos meus colaboradores, isso demanda um envolvimento da alta administração da organização em todos os seus níveis. E aqui a gente dialoga com as entidades reguladas e com todos aqueles que estarão, de algum modo, vinculados ao ecossistema de Open Banking via entidades reguladas. E aqui vem o nosso recado. A Karen pergunta, além da 4658 virá alguma coisa? Vejam, virá em termos de regulação um princípio fundamental. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, entidade regulada que está no ecossistema de Open Banking. Se você efetivamente estabelece contratos bilaterais com prestadores de serviços, com outras entidades que acessarão o ambiente do ecossistema de Open Banking através da instituição, a responsabilidade é sua, mesmo nessa contratação, e a regulação ela tentará definir os critérios fundamentais associados àquilo que deve constar nessa relação bilateral e efetivamente acompanhará na autorregulação todo o detalhamento desses requisitos de segurança, de proteção dos dados, de coleta de consentimento, etc, etc, etc. Tá? Então, fundamentalmente, essa é a estratégia que a gente está adotando com esse viés, essa preocupação da proteção do dado, não só do dado pessoal, de todo o dado que transitará no ecossistema de Open Banking. Enrolei demais ou respondi alguma coisa? Está ótimo, muito obrigada, tá bom. Fábio. Falei demais, desculpa. Realmente, a segurança é um dos pilares fundamentais da LGPD, e como o Fábio trouxe, é bom a gente lembrar que todo o regulamento jurídico, todas as leis continuam em vigor. Então, a gente tem uma intersecção aí entre a LGPD e todo o resto do regulamento, inclusive das instituições financeiras e os que dão esse respaldo aí ao Open Banking. A questão da responsabilidade também é muito sensível na LGPD. A gente tem aí uma multa, né, que assusta todo mundo, de até 2% do faturamento, e outras sanções reputacionais e de publicidade. E o importante é que todos aqueles que lidam com os dados, eles tenham uma corresponsabilidade em relação ao vazamento de dados ou ao uso indevido. Então, o cuidado realmente está aí a partir de agosto. E então, entrando lá já na LGPD, eu aproveito para perguntar aqui para a doutora Rúbia algumas questões específicas. O que bancos, fintechs e clientes deverão fazer para atuar com o Open Banking com a entrada em vigor da LGPD? Muito bem. Bom dia. Vocês estão tristes? Não? Eu sei, o assunto é bom, o assunto é cheio aqui de oportunidades. Queria agradecer aqui na figura da doutora Karen, do Davi, o convite para estar aqui com vocês e para falar de assuntos que têm dominado aí os eventos, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que o primeiro aspecto que a gente precisa entender, a gente transforma a Lei de Proteção de Dados como um monstro, né? Parece, ai meu Deus, agora eu vou ter proteção de dados. Não, a proteção de dados ela já existia, né? Desde a Constituição, pelo menos, como reflexo aí de outros direitos. Mas fato é que a sociedade ficou complexa
né? Então, a gente tem aí uma verdadeira sociedade da informação em que os dados não nasceram para ficar paradinhos dentro de um computador ou dentro do meu documento. Eles nasceram para circular. Tamanho avanço tecnológico, inclusive no ambiente bancário, né, com internet banking, mobile banking, agora essa onda do open banking, que a gente começa a ver que dado tem sim valor, né? E pegando até esse movimento das fintechs, eles viram uma dor do mercado, que uma grande parcela da população, a gente vê números até 70% da população que é desbancarizada ou semi-desbancarizada. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para os bancos, para as fintechs, e o cliente ganha muito quando o mercado não é tão concentrado, quando é um mercado que tem, de fato, uma concorrência. Porém, tudo isso precisa ser feito com responsabilidade. E a Lei de Proteção de Dados vem para trazer justamente segurança jurídica, né? Segurança jurídica para quem quer trabalhar com dados e também proteção ao titular, porque eu acho que o primeiro ponto aqui que vale frisar é que a lei devolve para nós, cidadãos, pessoas naturais, o direito sobre os nossos dados pessoais. Parece óbvio, mas não é óbvio, porque até pouco tempo atrás, e muitas vezes ainda se trata assim, o dado era considerado como asset, ou como parte de uma base de dados protegida justamente por propriedade intelectual. Então, vem a lei e fala, opa, não. Viu banco, viu empresa, viu e-commerce, fintech, o dado não é seu. O dado é do titular. Então, ele decide o que ele quer fazer com o dado em muitas das hipóteses, né? Então, a Lei de Proteção de Dados acaba fomentando o movimento do Open Banking justamente por conta do direito à portabilidade. Então, esse vai ser a grande mola propulsora. E se a gente pensar que o Brasil se espelha muito, até pelo formato das nossas normas, no modelo europeu, né, a União Europeia já está avançada com a regulamentação de Open Banking. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas, respondendo aqui à pergunta da Karen, né, o que fazer, então, para estar em conformidade com a Lei de Proteção de Dados? Então, com o caderno, vou dar a receita do bolo, é fácil a receita, tá, gente? Mentira, não tem uma receita fácil, né? Mas acho que o primeiro aspecto que a gente precisa pensar são algumas etapas. A primeira etapa é que a lei agora exige, você não pode querer só colher o bônus de tratar os dados, porque traz muitos bônus tratar dados. Você conhecer o perfil do seu cliente, você ter acesso à informação, impulsiona o seu negócio, mas isso terá que ser feito com responsabilidade. Então, o primeiro aspecto, você vai ter que refletir dentro da sua atividade ali, que tipos de dados que vocês coletam. E o conceito de dado pessoal, pela nossa lei, ele é amplo, a lei foi extensionista, porque não é só aquilo que identifica a pessoa, mas é aquilo que torna a pessoa identificável. E nesse conceito de identificável, tudo praticamente pode identificar uma pessoa. Então, o que seria o primeiro aspecto? Primeiro, eu preciso ver o que é estritamente necessário para aquela operação, porque a lei vai dar ali 10 mandamentos, eu chamaria, que são os princípios. Então, precisa respeitar uma finalidade. Opa, então agora eu tenho que saber a finalidade. Por que eu vou tratar dados? Antes não, eu ia coletando porque um dia pode ser que eu precise para alguma coisa. Hoje eu preciso saber para que finalidade que eu vou tratar esse dado. Eu realmente preciso coletar esses dados, né? O tratamento ele vai ter que estar adequado com essa finalidade que eu divulguei. Enfim, tenho que prestar contas, tenho que ter transparência e posso ser responsabilizado por isso. Então, até pegando um gancho dessa questão da responsabilidade, muitas vezes o pessoal fala, os bancos não querem abrir os dados, querem continuar concentrando o mercado, mas eu acho que aqui tem que ter um equilíbrio, né? O mercado bancário, o financeiro, ele é altamente regulado e ele traz grandes responsabilidades para os bancos. Então, de certa forma, pensando até em Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade em cadeia, é complicado num ambiente em que há sigilo bancário, em que tem hipóteses restritas, você fala, não, eu saio abrindo os dados, compartilha a senha, cliente, com quem você quiser para ter acesso a esses dados, sendo que isso gera um problema de elevar segurança, né? Então, a gente tem que ter mecanismos corretos para fazer esse movimento de Open Banking, e isso envolve as APIs. Um movimento de segurança para ter acesso seguro e controlado dos dados. Mas o que a gente vê é que o mercado, enquanto não se regula, ele vai fazendo. Nós vimos, né, o próprio Uber, ele foi entrando no mercado até que chegou um momento e falou, vamos regular, porque
porque não tem como voltar atrás. E o Open Banking vai ser semelhante. Só que a Lei de Proteção de Dados estabelece como um dos seus pilares a segurança. Então, a lei fala que o tratamento de dados será considerado irregular se não observar a segurança. Claro que o mercado financeiro já tem esse pilar de segurança, nós tivemos resoluções específicas sobre segurança do Banco Central, mas não adianta agora falar, você fintech está começando, é injusto que com um banco haja uma carga, vamos dizer assim, muito grande de responsabilidades, e qualquer um possa criar qualquer empresa, acessar de qualquer jeito, sem nenhum tipo de controle. Então, eu vejo que no desafio desse sistema, a gente tem que ter instrumentos, e os contratos vão ajudar a isso, né, com obrigações e até auditoria, para que se veja se aquelas obrigações estão sendo cumpridas, e métricas para identificar quem está se tornando o controlador dos dados, porque a lei vai separar duas figuras, dois agentes, né? Controlador, que é aquele que toma a decisão dos dados, e o operador, aquele que responde para o controlador, trata os dados conforme as orientações do controlador. Num universo de Open Banking, nós vamos ter vários controladores, todos respondendo, então, pelo uso desse dado. Então, como que eu sei, numa hipótese de vazamento, como foi tratado, de onde que saiu? Porque, muitas vezes, para o titular, ele vai lembrar da entidade raiz, do banco tradicional que ele está acostumado. Mas ele esquece que ele preferiu ter acesso àquela informação em outro sistema, que é concentrar ali todos a dinâmica dos múltiplos players em outros sistemas. Então, isso precisa ser pensado desde o início, né? Com o Privacy by Design, que a gente fala, e o Security by Design. Então, eu preciso já transformar o meu sistema de uma forma que eu consiga rastrear por onde esse dado passou e quem vai ser responsável por ele, para se ter, então, a própria lei de proteção de dados vai trazer mais transparência em relação a esse universo dos dados. Tá? E lembrando que a lei também vai trazer direitos para esse titular. Então, assim, se a gente tem direitos, a gente tem obrigações. Você que tem o seu negócio tem que pegar ali o rol de direitos, né, tem que ter acesso aos dados, enfim, tem acesso à portabilidade, você tem que pensar no seu negócio, como que eu garanto esses direitos? Vai ter que comprovar isso de alguma forma, tá certo? Então, nesse aspecto, a lei ela vai dar alguns caminhos, mas lembrando que o movimento de Open Banking hoje, né, considerando o cenário que nós temos hoje, regulatório, da própria lei de proteção de dados, ele demanda muito mais instrumentos contratuais e uma predisposição das empresas. Porque você fala portabilidade, tá bom, te dou aqui um Excel, você manda. Será que vai ser funcional isso? Rúbia, acho que, aproveitando até um gancho no que você falou da infraestrutura e de tudo que eu tenho que criar para, inclusive, conceder esses direitos, né, para os usuários e para os titulares dos dados, eu aproveito para passar a palavra aqui para o Pedro Heroles. A LGPD vai, afinal, favorecer ou restringir o Open Banking? Você vê pontos positivos, pontos de atenção? Qual que é a sua experiência de Open Banking? Olhando pela sua experiência de Open Banking, o que você vê de positivo e de atenção na LGPD? Obrigado, Karen. Bom dia a todos. Enfim, eu entendo que a LGPD vai sim contribuir com a implementação do Open Banking. Aqui acho que é importante a gente ressaltar e lembrar que o Open Banking e a LGPD compartilham um princípio comum, que é o de que os dados são de propriedade do usuário. Só que, dito isso, o Open Banking e a LGPD surgem com preocupações diferentes. Enquanto a LGPD surge com uma preocupação de proteção de dados, portabilidade, etc., o Open Banking surge predominantemente com preocupações concorrenciais. Se a gente pegar um exemplo paradigmático de fora, exemplo do Reino Unido, o Open Banking lá ele começa a ser implementado a partir da Competition and Markets Authority, que é um órgão antitrust concorrencial. Isso aqui no Brasil é encabeçado pelo Banco Central, mas com uma preocupação diferente. Então, eu entendo sim que contribui, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados ela é mencionada especificamente no comunicado de abril do Banco Central, que anuncia a implementação do Open Banking. Agora, com relação a pontos de atenção, acho que o primeiro ponto de atenção e uma expectativa grande do mercado das normas que vão ser
que vão sair agora para consulta pública. Existe uma expectativa de que saiam ainda nesse segundo semestre, e, de fato, é uma expectativa aí do mercado de quais vão ser essas normas, como isso vai estar regulamentado com mais detalhe nessas minutas. Alguns pontos de atenção já trazidos no comunicado. Um deles, responsabilidade pelos dados, quando esses dados eles forem transferidos de entidade. De uma certa forma, no comunicado, o Banco Central tenta equacionar, em parte, esse problema, incluindo ali, entre as instituições que poderão participar do ecossistema de Open Banking, apenas as instituições autorizadas. E, nesse sentido, instituições que vão ter regras específicas de cybersecurity. E acho que um outro ponto de atenção, e aqui fazendo uma ponte com um ponto já mencionado pela Rúbia, é com relação à autorregulação do Open Banking. Ali no comunicado, é um comunicado curto, mas que já traz vários elementos e algumas coisas ali implícitas que provavelmente vão gerar bastante discussão. A gente tem ali no comunicado, digamos assim, duas partes no que diz respeito ao que vai reger o Open Banking no Brasil. A primeira parte, que vai ser a parte propriamente regulatória, aquilo que vai ser determinado pelo Banco Central, e uma segunda parte, que está muito mais relacionada com aspectos técnicos, APIs, etc., que vai ser deixado para a autorregulação do mercado, com alguma margem para o Banco Central intervir. E qual enfim, no fim das contas, um ponto aqui de atenção e algo que vai gerar bastante discussão no meu ponto de vista. Quando a gente fala de autorregulação do Open Banking, diferentemente da autorregulação de determinadas entidades, em que você tem uma certa homogeneidade de participantes, quando a gente fala de autorregulação de Open Banking, a gente está aí compondo essa autorregulação com entes bastante heterogêneos. A gente está falando de instituições de pagamento, de SCDs, de bancos, conglomerados, etc. Então, de fato, como essa autorregulação vai ser governada, o problema de governança dessa autorregulação, que vai estar relacionada justamente com aspectos técnicos, que, no fim das contas, é aquilo que vai permitir operacionalizar o Open Banking, é certamente um ponto de atenção. E outro ponto de atenção também, que também é um problema que vai ter que ser equacionado, é a questão de custos. Ou seja, além da questão da governança da parte autorregulatória do Open Banking, como vai ser feita a partilha de custos, e isso sendo feito sem gerar qualquer problema de conflito de interesses, ali preservando a representatividade e uma ideia ali de isonomia entre os participantes do ecossistema. Bom, muito obrigada. Acho que a gente está aqui ainda há tempo, talvez, de ter alguma pergunta da plateia, se alguém quiser se direcionar. O que eu achei interessante da palestra até do seu colega, o Guilherme, ele trouxe já alguns pontos de atenção, né? Sempre nas 4 fases de implementação do Open Banking, a necessidade de consentimento, né? do titular do dado, como disse bem a Rúbia, e eu vejo aqui o Henrique Meirelles mencionou muito a lei do cadastro positivo. A gente teve um regulamento recente, em julho desse ano, que a gente vê que ele adaptou especificamente para a LGPD, trazendo formas do titular pedir os seus direitos, pedir consulta ao banco de dados, o que está acontecendo, retirar, né, o seu nome do cadastro positivo. Então, eu vejo tudo isso como um movimento muito favorável do mercado, todo mundo já querendo se adaptar até agosto. Vamos esperar que logo, logo sejam nomeados aí os diretores da NPD, né? Resta aí o grande ponto de interrogação. Muito obrigada a todos, então. Tenham um ótimo seminário e congresso.